Ainda nos dias atuais, não é nada incomum vermos pessoas associando a quimbanda ao mal, ao diabo, às trevas, à magia obscura. Mas por que isso acontece? Qual é o desenrolar histórico para a quimbanda ser entendida de forma tão temerosa, de forma tão insegura, entre curiosos e entre umbandistas? Nesse vídeo, você vai saber o porquê que existe esse viés negativo, pejorativo, acerca dos trabalhos de quimbanda. Eu sou Renato Bosco, dirigente e sacerdote da Casa de Pai Oxóssi, Caminho de Axé. Vamos lá. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um de vocês. Antes de começarmos, já deixem o like no início do vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças e às quintas-feiras, entre 8 e 10 horas da noite, e estamos quase batendo a nossa meta dos 10 mil primeiros inscritos de nosso canal. Por isso, eu peço mais uma vez a todos os irmãos e irmãs que venham a conhecer o canal através desse vídeo, que possam nos apoiar com sua inscrição, deixando o like, compartilhando o vídeo através das redes sociais, pois estamos sempre trazendo conteúdos edificantes, conteúdos que trazem cada vez mais esclarecimento à nossa amada religião de Umbanda. A quimbanda é fortemente associada ao mal, à feitiçaria, à magia obscura, também chamada de magia negativa, o artefato que se motiva dar o revide aos desafetos, aos inimigos, a cobiça material, dentre outros desejos que possam vir a obstruir ou então até mesmo desrespeitar a lei maior que nós compreendemos. É compreensível, haja vista de que a construção da quimbanda, aliás, a construção errônea da quimbanda se deu por uma diversidade de fatores. Para nós podemos compreender de forma absoluta do porquê a quimbanda é associada até aos dias atuais como mal, o desejo de vingança, a materialidade, dentre outros fatores pejorativos a esses trabalhos, nós temos que entender alguns fatores muito importantes. Primeiramente, ao falarmos de quimbanda, quando nós temos o cerne do preconceito acerca dessa filosofia, acerca desses trabalhos que estão inseridos na Umbanda, nós devemos entender que a quimbanda é trabalhada em grande parte das vezes, na maioria das vezes, aliás, pelos Exus. E os Exus que passaram por um longo processo histórico de demonização, rechaçado ainda em bibliografias tendenciosas, comportamentos de algumas doutrinas, o oportunismo de outras em abraçar essa figura satanista, essa figura diabólica de Exu, muito corroboraram e muito colaboraram para a permanência e ainda a insistência da demonização dessas entidades. Portanto, para começarmos a entender do que se trata a origem do mal na quimbanda, nós vamos passar por alguns temas. Esse tema é a demonização de Exu, o culto de Exu na Umbanda, a Umbanda branca e a visão de Exu por Aloísio Fontinelli. São todos esses fatores que, associados, darão muita clareza, darão a luz do conhecimento para entender o porquê a quimbanda ainda é tão associada ao mal. Exu é considerado o diabo em decorrência de uma longa construção histórica acerca de algumas características peculiares e pertinentes a Exu e associadas ao diabo. A primeira menção bibliográfica de Exu sendo sincretizado ao diabo se deu com o bispo anglicano Samuel Ayagi Crowther. Era bispo anglicano, nigeriano, filho de escravos. E lembrando que Samuel Crowther não foi o responsável por iniciar a demonização de Exu, ele apenas registrou
bibliograficamente. Ele se embasou nos sacristãos do processo de colonização e exploração das terras de África e assim acabou pegando aqueles ensinamentos e associou num primeiro registro bibliográfico, que foi o livro A Vocabulary of Yoruba Language, ou então do português, o vocabulário da língua Yorubá. Lá, quem tiver o acesso a esse livro vai ver que Exu é associado ao diabo, rechaçando-se em meados do século XIX, como que a figura de Exu ganhou as proporções diabólicas que a própria historicidade já deixava rastros bem insistentes. Para isso é importante ressaltarmos que Exu é o orixá da comunicação. Exu é o mensageiro dos orixás para com os humanos e dos humanos para com os orixás, sendo uma força divina também denominada orixá. Agora, vejam bem, os anjos do judaísmo, os anjos do cristianismo, eles são o quê? São mensageiros de Deus na terra. Na Bíblia nós temos vários relatos de personas angélicas que dão mensagens para as pessoas da época, como o advento de Jesus Cristo a Maria, por exemplo. Então, pegando Exu como mensageiro e anjo como mensageiro, já temos uma associação. Não obstante, nós temos a figura de Satanás. Satanás, o anjo que se rebelou contra Deus, naquele aspecto, naquele prisma do dualismo cristão católico. E então, dessa forma, o anjo que se rebelou a Deus, anjo, mensageiro, Exu, orixá, assim foi se criando o sincretismo, que posteriormente Aloysio Fontinelli irá falar que é um fetiche, que nós veremos posteriormente. Assim foi começando a se montar a figura do diabo com a figura de Exu em um ato sincrético. Não obstante, Exu também representa o poder da virilidade masculina. É o sagrado masculino que acaba perdurando, é a força viril. Não à toa nós temos imagens, esculturas, pictografias também de Exu, em que ele está segurando o oncó, ou então também o falo, ou então uma réplica de madeira do órgão genital masculino. E o sexo, ele é visto como pecaminoso em aspectos cristãos. É só nós irmos em Gênesis 3, aonde Deus pune Eva, falando que ela vai sentir as fortes dores do parto. Portanto, se ela vai sentir as fortes dores do parto, é porque ela vai ter um parto natural, um parto consolidado a todas as formas de ser vivo, e para isso tem que ter o intercurso sexual. Tendo o intercurso, depois se tem o parto com as altas dores. Portanto, o sexo, a sexualidade, ela é mal vista pelo cristianismo, ela é vista como pecado. Se é pecado, é mal. Se é mal, é associado ao diabo. Se é associado ao diabo, associada a Exu. Dentre outras características que associam Exu ao diabo, uma construção histórica que perdura ainda até os dias atuais. E não obstante, Exu no étimo Yorubá, Exu, no caso, aqui vai estar aparecendo na tela, com o aportuguesamento para Exu com X, foi o nome associado às entidades espirituais que vieram a se manifestar em diversas religiões afro-brasileiras. Sim, isso mesmo, Exu se manifestou antes da Umbanda. As religiões afro-brasileiras que tiveram a sua formação entre o século XVI e o século XVIII, algumas dessas religiosidades já se faziam presente à figura espiritual de Exu, mas Exu sendo associado ao diabo, Exu orixá, acabou sobrando para esses guardiões também a persona obscura e demoníaca acerca desses guardiões, dessas entidades espirituais. Aliás, século XVI a século XIX, desculpem, aí está a errata. Nesse período surgiram várias religiões afro-brasileiras. Nós podemos destacar os candomblés, Jeje, Yorubá, Bantu. Temos também o Batuque de Minas, nós temos o Tarê, temos o Terecô, temos o Xambá, nós temos a Pagelança, nós temos o Catimbó, nós temos ainda a Umbanda e temos a Macumba,
que é muito conhecida aqui no Sudeste como macumba carioca. Dentre outras, surgiram também o culto de Egungun, surgiu o culto às almas, surgiu-se o candomblé de Angola, dentre outras diversas religiões afro-brasileiras que vieram da herança dos escravos libertos no século XIX, que vieram a ser libertos depois de anos e anos e anos de escravidão. Não minto, foi século XVIII mesmo. Então, a partir desse momento, nós tivemos a difusão da religiosidade, da experiência religiosa dos africanos, e assim ela foi se montando em diversas doutrinas, e em muitas dessas doutrinas, Exu está presente. É importante ressaltarmos, portanto, que Exu veio a se manifestar antes mesmo dos terreiros de Umbanda. Eles foram muito incidentes a nível de região sudeste, nas macumbas, também popularizadas como as macumbas cariocas. As macumbas cariocas eram religiões afro-brasileiras que tinham no seu cerne ritualístico a quimbanda, mas não a quimbanda que nós conhecemos hoje, como viés ocultista, como viés esotérico, viés magístico obscuro, não. Era-se cultuada a quimbanda verdadeira, a quimbanda que vem do étimo quimbundu, que significa ato de curar, que são os participantes da Umbanda, tá? Diferentemente da Umbanda, os quimbandeiros, os quimbanda são os praticantes de Umbanda. Nós poderíamos associar em aspas, muitas aspas, como xamãs, os xamãs africanos, aqueles que detinham os segredos da cura, da arte de curar, da arte de promover bem-estar, de quebrar feitiços, quebrar feitiçarias. Essa é a verdadeira quimbanda. Contudo, nos séculos anteriores, sobretudo no século XIX, nós falamos aqui 19, 18, mas agora é oficial, 19, a abolição da escravatura se consolidava. Mas isso não queria dizer que necessariamente o preconceito havia acabado. Muito pelo contrário, estava muito longe de acabar. E é nesse preconceito que se refletia o etnocentrismo, o eurocentrismo, em cima dos nossos irmãos de África, promovendo-se uma inquisição velada contra as macumbas cariocas. Eu digo inquisição velada, meus irmãos e minhas irmãs, porque não haviam fogueiras, não haviam execuções, mas haviam perseguições. Haviam casas, haviam tendas, haviam barracões de macumba carioca que sofriam atentados constantemente. E o governo, por sua vez, fechava os olhos muito além. Eles tinham um arcabouço legal que proibia a prática da bruxaria, a prática da magia, a prática da encantaria. E ainda sancionava com multas. Existe um arcabouço na nossa legislatura antiga, antes da Constituição de 88, que nos garante o Estado laico, que nos garante a liberdade religiosa. Antigamente, o espiritismo, a curanderia, o benzimento, eles eram proibidos. E o governo acabava rechaçando essa visão etnocêntrica, essa visão intolerante, preconceituosa, e assim as macumbas cariocas e demais religiões afro-brasileiras, por óbvio, ficavam vulneráveis, ficavam muito vulneráveis. E claro, uma das várias justificativas se dava na demonização de Exu, na vulgarização de Pombagira, posteriormente, em anos mais para frente, por óbvio, porque eram trabalhos fechados. Obviamente que seriam trabalhos fechados. Nossos irmãos de África estavam sendo perseguidos religiosamente. Portanto, tudo tinha que ser discreto. Mas a visão branca, a visão cristã, a visão etnocêntrica, colocava que eles estavam cultuando o diabo, que se promoviam orgias, que se promoviam atos transgressores à boa moral cristã da época. Dessa forma, as religiões afro-brasileiras foram drasticamente perseguidas e no Sudeste, claro, a macumba carioca se tornou alvo certo dessa inquisição promovida pela elite branca.
No mito criacionista da Umbanda, que data do dia 15 de novembro de 1908, quando Zélio de Moraes, junto com o Caboclo Sete Encruzilhadas, fundou a religião de Umbanda, que passou por uma série de nomenclaturas, mas isso é assunto para outro vídeo, por óbvio. Praticantes das macumbas cariocas passaram a migrar para a Umbanda. E nesse processo migratório, fundamentos da macumba carioca foram associados ao corpo ritualístico da Umbanda. E dessa forma, os Exus passaram a ser cultuados, passaram a se trabalhar com a linha de esquerda na Umbanda. E claro, esse culto se dá de forma paulatina, muito discreta, porque na macumba carioca eles não tinham chance para trabalhar. E a Umbanda, sendo algo mais branco à época, mais aceitável à sociedade branca cristã da época, foi quando começou a se formar paulatinamente a figura de Exu, e hoje estão presentes em grande parte dos terreiros de Umbanda e de outras religiosidades afro-brasileiras. Claro que estamos sintetizando todas as informações o máximo possível para dar uma compreensão. Haja vista que para cada tópico desse eram necessários vídeos exclusivos, pois são muitas as informações. Contudo, se eu colocasse essas informações em um vídeo só, poderia gerar uma bagunça, uma falta de compreendimento e, consequentemente, muitas dúvidas. A Umbanda sempre foi considerada uma religião inclusiva. No mito criacionista de Zélio Fernandino de Moraes, junto ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, esse inclusivismo estava presente. Quando, no mito criacionista, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, incorporado a Zélio, disse: se lá não houvesse, na FERJ, Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, se lá não houvesse espaço para a alma de pretos e índios trabalharem, ele, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, iria fundar no dia seguinte um culto na casa de Zélio. Essa frase é emblemática, esse adágio, ele dá esse inclusivismo para a Umbanda. Contudo, até mesmo na Umbanda, nós tínhamos puritanos. O que são puritanos? São aquelas pessoas que com muita rigidez, com muita rigorosidade, abraçam a moral e bons costumes. E essas morais e bons costumes estão associadas à conduta cristã. A cultura ocidental, em sua esmagadora maioria, tem o seu escopo social formado na religiosidade cristã, nos 10 mandamentos, nos 7 pecados capitais. E dessa forma, esses puritanos também estavam presentes na Umbanda. E um desses puritanos foi um dos primeiros escritores de renome acerca da Umbanda. Estamos nos referindo a Lourenço Braga. Lourenço Braga passa a registrar, aliás, a sua visão de Umbanda no papel, ou seja, começa a publicar livros. E um dos livros mais emblemáticos, mais controversos e que tem pitadas bem sucintas, mas ainda assim muito desconfortáveis de se ver, de racismo estrutural, é o livro Umbanda, Magia Branca e Quimbanda, Magia Negra. Esse livro é uma tentativa de Lourenço Braga de segregar Umbanda e Quimbanda, colocando a Umbanda como aquela que é evolutiva, aquela que traz elevação, aquela que traz luz do conhecimento, aperfeiçoamento moral, enquanto a Quimbanda é a arte primitiva, aquela que serve única e exclusivamente para aquisição de bens materiais, ligada ao materialismo e, por isso, proporcionando a involução do ser humano espiritualmente, blá, blá, blá. E é nessa Umbanda de Lourenço Braga que tem a linha africana como um componente das 7 linhas de Umbanda. A linha africana, por óbvio, estava associada aos Exus, espíritos transgressores, espíritos maldosos, espíritos que faziam tudo se fossem pagos. Um grande absurdo. E detalhe que diga-se de passagem, Lourenço Braga era um racista por excelência. Ele tinha a necessidade de embranquecer a Umbanda.
Ele queria extrair toda a herança de África para ficar somente com a herança cristã, espírita, kardecista. Portanto, na sua argumentativa, ele segregava, ele apartava a Umbanda como algo bom e Quimbanda como um lado ruim. Ou seja, a mesma doutrina maniqueísta que advém do zoroastrismo, a luta de Ahura Mazda com Arimã, ou então a luta de Deus com o diabo, a luta da Umbanda com a Quimbanda. Tanto que tem um ponto cantado de baiano que fala: eu quero ver os baianos de Aruanda trabalhando na Umbanda para Quimbanda não vencer. É um ponto que coloca a Quimbanda como algo ruim, que coloca como algo negativo. E isso é, claro, um grande absurdo. Portanto, a contribuição de Lourenço Braga não poderia ser de outra forma senão pejorativa, senão negativa. Ele tinha a necessidade de apartar Umbanda e Quimbanda, colocando Umbanda como luz e Quimbanda como trevas. E claro, todo esse preconceito, toda essa construção errônea foi colaborando com o processo de demonização da Quimbanda, da demonização de Exu, e não bastando, posteriormente viria Aloísio Fontinelli. Aloísio Fontinelli foi um bandista e escreveu uma diversidade de livros, desde livros infantis, que não tinha nada a ver com a Umbanda, até os seus livros com a sua visão de Umbanda. É importante nós deixarmos muito claro que Aloísio Fontinelli bebeu das fontes da Umbanda iniciática, que é a Umbanda de Woodrow Wilson da Mata e Silva, bebeu das fontes da Umbanda esotérica de Oliveira Magno, foi além ainda, bebeu das fontes do ocultismo de Eliphas Levi, da alta magia, aliás, de Eliphas Levi, da teosofia de Helena Petrovna Blavatsky, e assim foi formando a sua Umbanda e foi formando também a sua Quimbanda, tanto que em 1952 seria lançado o seu tratado máximo, que se chama Exu. É nesse livro que Aloísio Fontinelli coloca o fetichismo, no caso, colocando o fetiche de Exu por Satanás. É também nesse livro que ele associa as várias nomenclaturas simbólicas de Exu aos espíritos da Goécia, Grimório do século XVII, de autoria desconhecida, mas conferida ao rei Salomão. Por conta de sua sabedoria inata, ele teria trancafiado numa jarra, numa urna, aliás, de bronze, 72 espíritos infernais e ficando somente Belial para fora para ser aprisionado. Então ele faz essa associação dos 72 espíritos da Goécia com os Exus, numa tentativa muito clara de demonização. Também coloca que Exus são neutros, que eles fazem o bem ou o mal, desde que sejam pagos para isso. Não existe uma conduta moral. É como se Aloísio Fontinelli abraçasse a Quimbanda enquanto magia negra de Lourenço Braga, mas ele abraça como o seu escopo doutrinário, ele abraça como a sua prática, como uma afronta à Umbanda branca, como uma afronta à moralidade cristã, e assim vai se formando a Quimbanda oculta, que hoje é praticada por muitos luciferianos aqui no Brasil, praticada por muitos satanistas, porque a contribuição de Aloísio Fontinelli, assim como Lourenço Braga, foi uma contribuição muito negativa. Porque ao invés de desconstruir a demonização acerca de Exu, rechaçou-se, ou seja, deu-se mais força para a crendice popular, sobretudo os leigos que não entendem o que é a Umbanda, de trazer essa figura demoníaca de Exu, bem como essa figura maligna dos trabalhos de Quimbanda. Tendo tudo explicado até aqui, nós vemos então que Umbanda e Quimbanda teve a tentativa, aliás, de serem apartadas, de serem segregadas. Mas para podermos entender Umbanda e Quimbanda na sua unicidade, nós devemos resgatar os valores da Imbanda, dos Bantus, do povo de Quimbanda, que pratica a Imbanda. Sem Quimbanda não existe Imbanda, e sem Imbanda não existe Quimbanda. Por isso mesmo que nós falamos que Umbanda e Quimbanda são interdependentes.
É de onde sai aquele dito: sem Exu não se faz nada. E é justamente por isso, porque a Umbanda e a Quimbanda se complementam. Na Umbanda nós temos o aconselhamento, na Quimbanda nós temos a prática da cura, a prática do desmanche da demanda, a prática do desmanche da feitiçaria. Nós temos a reconstrução da moralidade, nós temos a proteção contra os diversos ataques espirituais. Umbanda e Quimbanda são uníssonas, interdependentes. Uma não existe sem a outra e a outra não existe sem a uma, pelo menos na nossa doutrina, salvo o respeito, é claro, das diversas doutrinas que nós temos por aí, até mesmo as que bebem das fontes ocultas de Aloysio Fontinelli, de Oliveira Magno e outros escritores. Contudo, quando nós falamos de Umbanda na condição de umbandistas, nós entendemos que a Quimbanda é necessária, imprescindível e parte complementar da Umbanda. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão de conteúdo? Fique à vontade nos comentários que sempre que possível estamos olhando e trazendo novos conteúdos para o canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!